Abrir uma porta pode significar segurança, mas também pode trazer o desconhecido. Explorar o que existe por trás delas é o sonho de muitas pessoas, mas o mundo está cheio de portas que nunca foram abertas. Neste vídeo, iremos explorar as 10 portas mais misteriosas do mundo. A sala do vírus da varíola. A varíola foi uma das doenças mais devastadoras da história da humanidade, responsável por ceifar a vida de milhões de pessoas ao longo dos séculos. Causada pelo vírus varíola major, essa doença provocava febres altíssimas, dores intensas e erupções cutâneas severas, que frequentemente resultavam em cicatrizes permanentes. Além dos impactos físicos, a varíola espalhava o terror por onde passava, dizimando populações inteiras e mudando os rumos da história. Felizmente, no século XX, avanços na medicina permitiram o desenvolvimento de uma vacina eficaz contra a doença. Graças a uma campanha de imunização global coordenada pela Organização Mundial da Saúde, a varíola foi erradicada oficialmente em 1980. Esse marco representou uma das maiores conquistas da humanidade no combate às doenças infecciosas, tornando-se a primeira enfermidade eliminada pela ação humana. No entanto, mesmo erradicado da população, o vírus da varíola ainda existe em 2 locais altamente protegidos. Ele está armazenado no Centro de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, em Atlanta, Estados Unidos, e no Instituto de Pesquisa de Virologia em Novosibirsk, na Rússia. Esses laboratórios possuem rigorosas medidas de segurança, pois qualquer vazamento poderia resultar em uma catástrofe sanitária. Como a vacinação contra a varíola foi descontinuada após a erradicação, a maior parte da população mundial não possui imunidade contra o vírus. Isso significa que um eventual acidente biológico poderia desencadear uma nova pandemia com consequências incalculáveis. Por isso, essas instalações continuam sob vigilância constante, e a esperança é que essas portas jamais sejam abertas. O túmulo de Qin Shi Huang. Qin Shi Huang foi o primeiro imperador da China unificada, governando com mão de ferro e estabelecendo a base de um império que perduraria por mais de 2000 anos. Durante seu reinado, ele promoveu reformas significativas, como a padronização da escrita, da moeda e das medidas, além da construção de grandes obras, incluindo a primeira versão da Muralha da China. Com tamanha grandiosidade, seu túmulo não poderia ser diferente. Localizado na província de Shaanxi, o mausoléu de Qin Shi Huang é uma das estruturas funerárias mais impressionantes já construídas. A obra envolveu mais de 700 mil trabalhadores e abriga um exército de mais de 8 mil soldados, meticulosamente esculpidos para proteger o imperador na vida após a morte. Essa necrópole monumental permanece uma das maiores joias arqueológicas da China. Relatos históricos sugerem que o interior do túmulo contém armadilhas mortais, um mapa detalhado da China e rios de mercúrio, que simbolizam os cursos d'água do Império. Acredita-se que esse metal tóxico foi usado em grande quantidade, tornando a escavação do local extremamente perigosa. Além disso, a tecnologia atual ainda não permite abrir o túmulo sem comprometer sua estrutura e seu valioso conteúdo. Por esse motivo, o túmulo de Qin Shi Huang permanece intacto e cercado de mistério. Arqueólogos e historiadores aguardam ansiosamente o avanço da tecnologia para explorá-lo de maneira segura. Até lá, o mausoléu segue guardando seus segredos há mais de 2000 anos. O quarto 873 do Hotel Banff Springs. O Fairmont Banff Springs Hotel, localizado no Canadá, é famoso por sua elegância e por proporcionar uma experiência luxuosa a seus hóspedes. No entanto, o hotel também é palco de histórias assombrosas que intrigam visitantes e fãs do paranormal. Entre os relatos mais perturbadores está o caso do misterioso quarto 873, que teria sido palco de um terrível crime. Diz a lenda que há décadas, um homem assassinou sua esposa e sua filha nesse quarto antes de tirar a própria vida. Apesar de reformas, os hóspedes continuavam relatando gritos aterrorizantes durante a noite, assim como estranhas marcas de sangue que insistiam em reaparecer nas paredes. Esses eventos sobrenaturais acabaram se tornando conhecidos em todo o hotel. Com o passar do tempo, as ocorrências se tornaram tão frequentes que a administração do Banff Springs decidiu tomar uma medida drástica. A porta do quarto 873 foi selada permanentemente, tornando-o inacessível para novos hóspedes. Hoje, o corredor onde ele ficava parece normal, mas muitos afirmam sentir uma presença estranha ao passar por ali. A câmara sob a Esfinge do Egito. A Grande Esfinge de Gizé é um dos monumentos mais icônicos e enigmáticos da antiguidade. Esculpida em calcário, ela tem cerca de 20 metros de altura e 73 metros de comprimento, representando uma criatura mitológica com corpo de leão e rosto humano. Acredita-se que tenha sido erguida durante o reinado do faraó Chafre, por volta de 2500 a.C.,
embora sua origem e propósito ainda sejam temas de debate. Pesquisas modernas utilizando tecnologia de radar sugerem que existem câmaras subterrâneas sob a esfinge, localizadas a aproximadamente 8 metros de profundidade. No entanto, até hoje, nenhum acesso direto a essas estruturas foi identificado. Muitos arqueólogos especulam que esses espaços possam conter tesouros inestimáveis, ou registros perdidos de civilizações antigas. Diversas teorias conspiratórias cercam a misteriosa câmara subterrânea. Alguns pesquisadores sugerem que ela poderia abrigar textos sagrados ou mesmo evidências da lendária cidade de Atlântida. No entanto, devido às restrições impostas pelo governo egípcio, qualquer tentativa de escavação para explorar esses espaços é terminantemente proibida. Assim, a câmara sob a esfinge permanece um dos maiores mistérios arqueológicos do Egito. Enquanto a ciência não avança a ponto de permitir uma investigação segura e respeitosa ao monumento, essa enigmática estrutura continua alimentando especulações e teorias fascinantes. A usina de resíduos nucleares de Onkalo. A Finlândia abriga uma das instalações mais impressionantes e assustadoras do mundo moderno, a usina de resíduos nucleares de Onkalo. Este local foi projetado para armazenar resíduos nucleares altamente radioativos por milhares de anos. A estrutura subterrânea foi concebida para ser segura e resistente, isolando materiais perigosos da biosfera e protegendo gerações futuras dos efeitos da radiação. O maior desafio desse projeto é garantir que essas portas subterrâneas nunca sejam abertas por engano no futuro. Como a instalação foi projetada para durar dezenas de milhares de anos, há uma preocupação constante de que civilizações futuras, sem conhecimento dos perigos da radiação, possam tentar acessá-la. Essa possibilidade levanta questionamentos sobre como alertar as próximas gerações sobre os riscos sem instigar curiosidade. Os cientistas discutem várias formas de impedir que a usina seja aberta no futuro. Algumas ideias incluem mensagens gravadas em diversas línguas e símbolos universais de perigo que possam ser compreendidos por qualquer civilização. Outras propostas envolvem mitos e lendas, que alertariam futuras sociedades sobre os perigos escondidos no local, desencorajando a exploração inadvertida. Mesmo com todas as precauções, não há garantia de que as portas de Onkalo nunca serão abertas. O futuro é incerto, e a humanidade pode esquecer os perigos que estão enterrados sob a terra finlandesa. As câmaras subterrâneas do Taj Mahal. O Taj Mahal é uma das construções mais icônicas e fascinantes do mundo. Construído no século XVII pelo imperador Shah Jahan em homenagem à sua esposa falecida, Mumtaz Mahal, o monumento levou cerca de 20 anos para ser concluído. Para sua edificação, milhares de trabalhadores foram empregados, e centenas de elefantes ajudaram no transporte dos materiais preciosos. Seu esplendor arquitetônico e seu significado histórico fazem dele um dos maiores tesouros da humanidade. Apesar de sua beleza amplamente conhecida, existem mistérios ocultos sob sua estrutura. O Taj Mahal possui câmaras subterrâneas que permanecem seladas desde sua construção. A explicação oficial é que foram fechadas para evitar a deterioração do mármore, devido à umidade e outros fatores ambientais. No entanto, algumas teorias sugerem que esses quartos subterrâneos podem conter segredos desconhecidos, como documentos ocultos ou mesmo câmaras funerárias. Historiadores e curiosos especulam sobre o que pode estar escondido nessas câmaras proibidas. Algumas lendas sugerem que podem conter passagens secretas ou mesmo um antigo tesouro. Outros acreditam que poderiam revelar técnicas de construção extraordinárias que tornaram o Taj Mahal tão resistente ao longo dos séculos. Essas suposições apenas aumentam a aura de mistério em torno do monumento. Porém, qualquer tentativa de abrir essas câmaras subterrâneas é estritamente proibida pelo governo indiano. A justificativa é a necessidade de preservar o monumento e evitar qualquer dano estrutural. Dessa forma, o mistério das câmaras subterrâneas do Taj Mahal permanece intacto, alimentando especulações e teorias ao longo das gerações. O túmulo perdido de Machu Picchu. Machu Picchu, localizada nos Andes peruanos, é um dos sítios arqueológicos mais enigmáticos do mundo. Conhecida como a cidade perdida dos Incas, sua construção data do século XV e demonstra o avanço arquitetônico dos Incas. A cidade é composta por templos, casas e estruturas feitas com pedras perfeitamente cortadas, encaixadas com uma precisão impressionante. Além disso, a localização remota e de difícil acesso contribui para o seu mistério. Sob Machu Picchu, arqueólogos identificaram a presença de túneis e câmaras funerárias ainda não exploradas. Essas estruturas subterrâneas podem conter informações valiosas sobre a cultura inca, incluindo restos mortais de figuras importantes e artefatos cerimoniais. Evidências indicam a presença de metais preciosos,
sugerindo que esses locais poderiam ser antigos tesouros incas. Essa descoberta gera um enorme interesse na comunidade arqueológica. Porém, a exploração desses túneis e câmaras é proibida pelo governo peruano. O principal motivo para essa restrição é a preocupação com a preservação da cidade. Escavações poderiam comprometer a estrutura de Machu Picchu e ameaçar sua integridade, algo que as autoridades desejam evitar a todo custo. Dessa forma, os segredos que jazem sob suas ruínas continuam intocados. O túmulo perdido de Machu Picchu segue sendo um dos maiores enigmas arqueológicos do mundo. Enquanto as técnicas de exploração não evoluem a ponto de garantir segurança total à estrutura, esses locais subterrâneos continuarão fechados, mantendo a curiosidade de estudiosos e entusiastas da história. O cofre perdido de Pablo Escobar. Pablo Escobar foi um dos narcotraficantes mais poderosos da história, controlando o tráfico de cocaína nos anos 80 e acumulando uma fortuna bilionária. Seu império criminoso tornou um dos homens mais temidos do mundo, mas também um dos mais perseguidos pelas autoridades. Em 1993, sua vida teve um fim dramático quando foi morto pela polícia colombiana, encerrando um dos maiores impérios do crime organizado da América Latina. Após sua morte, suas propriedades foram confiscadas e algumas vendidas para novos proprietários. Uma de suas mansões foi adquirida por um empresário, que decidiu reformar o imóvel sem imaginar que faria uma descoberta surpreendente. Durante as obras, os trabalhadores encontraram um enorme cofre, escondido em uma das paredes, reacendendo especulações sobre os tesouros secretos de Escobar. O novo dono da propriedade pretendia abrir o cofre para descobrir o que havia dentro, mas antes que isso pudesse acontecer, um evento misterioso ocorreu. O cofre desapareceu sem deixar rastros, e até hoje, ninguém sabe como ele foi roubado ou quem poderia estar por trás do sumiço. Autoridades investigaram o caso, mas sem pistas concretas, o mistério permaneceu sem solução. Inúmeras teorias surgiram sobre o conteúdo do cofre, variando de dinheiro em espécie e ouro a documentos comprometedores. Alguns acreditam que o cofre continha informações valiosas sobre aliados e inimigos de Escobar, o que poderia explicar o sumiço repentino. No entanto, sem provas concretas, esse continua sendo um dos maiores enigmas ligados ao legado do narcotraficante. A sexta porta do Templo Padmanabhasvami. Na Índia, o Templo Padmanabhasvami é um dos locais mais sagrados do país, mas também abriga um dos maiores mistérios não resolvidos da humanidade. Em 2011, uma equipe de pesquisadores e autoridades teve permissão para abrir 5 das 6 câmaras subterrâneas do templo, e o que encontraram foi impressionante: toneladas de ouro, joias raras, pedras preciosas e moedas antigas, acumulando uma riqueza avaliada em bilhões de dólares. Porém, quando tentaram abrir a sexta e última câmara, se depararam com uma barreira inesperada. Os sacerdotes do templo proibiram sua abertura, alegando que a câmara era protegida por maldições ancestrais e que sua violação traria desastres inimagináveis ao mundo. Segundo antigas lendas, a porta foi selada por mantras místicos e só poderia ser aberta por um ritual especial realizado por um sacerdote de grande pureza espiritual. Para tornar o mistério ainda mais assustador, relatos afirmam que algumas das pessoas envolvidas na abertura das primeiras câmaras morreram pouco tempo depois sob circunstâncias inexplicáveis. Esse fato aumentou ainda mais o temor sobre o que poderia acontecer caso a sexta porta fosse finalmente aberta. Muitos acreditam que dentro da última câmara está um tesouro ainda maior, enquanto outros temem que algo terrível possa ser libertado. Até hoje, nenhuma tentativa foi feita para abrir a sexta câmara, e o Templo Padmanabhasvami continua sendo um dos lugares mais enigmáticos do planeta. O segredo dessa porta selada permanece intacto, alimentando teorias e especulações sobre o que realmente está escondido atrás dela. Será um tesouro incalculável ou uma maldição esperando para ser despertada? Essas foram as 10 portas mais misteriosas do mundo. Se puder, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Obrigado por assistir e até a próxima!